Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Nós estamos olhando para o capítulo 2 de Efésios. Nós vamos retomar hoje a exposição dessa carta. Eu quero relembrar você onde nós paramos, o que nós vimos até aqui. Do versículo 1 ao 10 do segundo capítulo, Paulo, ele apela à própria experiência de salvação dos Efésios como uma ilustração do pensamento sobre a grandeza do poder de Deus, que ele iniciou no versículo 19 do capítulo 1, por onde nós já passamos. Se no final do capítulo 1, o apóstolo havia apontado para o poder de Deus, manifestado na ressurreição e exaltação de Cristo, aqui no capítulo 2, ele mostra que esse poder também foi eficaz na vida dos Efésios, transformando-os da morte espiritual para a vida em Cristo, da sepultura para o trono. É isso que nós vemos aqui de uma forma vívida, que Deus nos tirou da sepultura do pecado para assentar-nos no trono da graça com Cristo Jesus. O esboço geral dessa passagem apresenta 5 aspectos fundamentais da salvação. A passagem que vai do versículo 1 até o versículo 10. No último sermão, nós examinamos 3 desses aspectos. Primeiro, a condição humana sem Cristo, do verso 1 ao 3. Em segundo lugar, nós vimos a intervenção de Deus em amor, versos 4 a 6. E em terceiro lugar, nós vimos o propósito da salvação, verso 7. Hoje, em Efésios 2, do verso 8 ao 10, nós consideraremos 2 aspectos restantes. Em quarto lugar, o modo da salvação, graça mediante a fé, versos 8 e 9. E em quinto lugar, o fruto da salvação, boas obras, versículo 10. A mensagem que Paulo quer comunicar aqui é muito clara, meus irmãos. É a seguinte: devemos reconhecer nossa dependência da graça e com gratidão, e como parte do plano de Deus, vivermos de modo ativo em boas obras. Essa é a mensagem central aqui dessa passagem, Efésios 2, verso 8 a 10. Devemos reconhecer nossa total dependência da graça e com gratidão, e como parte do plano de Deus, vivermos de modo ativo em boas obras. Leiamos, portanto, Efésios 2, versículos 8 a 10. Você acompanha na sua Bíblia, eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai Santo, nós falamos a Tua majestade, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua glória, o Teu esplendor, que o Senhor expressou de uma maneira plena, suprema em Cristo Jesus. E nós queremos pedir agora nesse momento, Senhor, de instrução na Tua palavra, em que estamos sob a autoridade da Tua sagrada palavra, que cria, que transforma, que renova. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para que compreendamos as maravilhas da Tua graça. Não esconda nada de nós, Pai, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Oramos, cônscios de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Depois que Paulo afirmou a trágica condição da humanidade caída, meus irmãos, e a amorosa intervenção de Deus, com o propósito eterno de manifestar a sua graça
em bondade para conosco, Paulo agora explica essa graça descrevendo o modo de salvação, graça por meio da fé. Com isso, Paulo amplia aquilo que ele já disse acerca da graça na frase parentética no versículo 5b, por onde nós já passamos. Diz assim o versículo 5, parte B: pela graça foi salvos. Foi uma interjeição, uma exclamação dele aqui interrompendo o seu discurso para louvar a graça de Deus. Em uma palavra, então, a partir daqui, Paulo vai explicar como Deus nos conduziu da sepultura para o trono. Nós vimos que ele já fez isso, mas agora a gente vai saber como ele fez isso. E ele vai fazer isso, Paulo, usando aqui quase como um refrão que sela a ideia, conforme nós vemos aqui nos versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ao iniciar aqui com a conjunção explicativa porque, o apóstolo chama a nossa atenção, convidando-nos a considerar cuidadosamente o modo da salvação. O porquê que Paulo usa aqui, abrindo a sua explicação, não é apenas um detalhe secundário, meus irmãos, mas um chamado para parar e refletir profundamente sobre uma questão crucial da salvação. O que, de fato, faz alguém ser cristão? Essa é a questão que Paulo está nos convidando a refletir aqui. Essa também foi a grande questão da reforma protestante do século XVI, quando o monge alemão Martinho Lutero buscava uma resposta para sua culpa diante de Deus, e a questão que estava ali pressionando a consciência de Lutero era: como o ser humano pode ser salvo do pecado e da ira divina? Mas essa, meus irmãos, não é apenas uma questão histórica. Essa é uma pergunta inevitável para cada um de nós. Afinal, o que faz de alguém um verdadeiro cristão? Só há uma explicação verdadeira sobre como alguém se torna cristão, e nós precisamos nos perguntar em consequência disso, se essa explicação corresponde à nossa própria realidade. Não há duas respostas aqui, 3, 4 ou 1,5. Só há uma resposta do que de fato nos torna cristãos. Agora, a questão do modo de salvação não é um assunto, queridos, que interessa apenas àqueles que estão mortos em pecados e sob a ira de Deus. Esse assunto também é essencial para os crentes. Quando eu olho para a minha própria vida, quando eu olho para a minha própria existência, para a minha própria trajetória, para o fato de eu estar aqui hoje, nesse púlpito falando para vocês, quando eu olho especialmente para o meu passado, é motivo de assombro, de espanto, de maravilhamento, meus irmãos, saber que hoje eu sou cristão e compreender como isso se tornou possível deve ser objeto de profunda reflexão, contemplação e louvor diante de Deus. Nós cantamos algo parecido aqui, muito bem escolhido pelo irmão Cláudio. Logo eu, um pobre pecador, essa reflexão que a graça divina nos leva a fazer. Quantas vezes, meus irmãos, no entanto, nós tratamos a salvação como algo abstrato ou como um evento que acontece meio que de uma maneira natural, sem nenhuma explicação, sem nós nos maravilharmos com o seu caráter que é, na verdade, extraordinário e nada natural. Quando foi a última vez que você meditou como Deus me salvou? Quando foi a última vez que você fez essa reflexão? Como Deus alcançou e transformou a minha vida? Como é que é possível que hoje eu seja um cristão? Pergunte-se, o que isso ensina, essa reflexão? O que ela me ensina sobre quem eu sou e sobre quem Deus é? A medida da minha gratidão corresponde à grandeza da salvação em Cristo Jesus? A minha vida diária é uma explicação viva de que Deus conduz pessoas do necrotério do pecado para o castelo da glória? Isso pode ser dito ao meu respeito? Então, contemple sempre o modo como a graça de Deus operou em você. Isso tem um efeito, tem alguns efeitos. Isso fortalece a sua fé, aumenta a gratidão, aprofunda a confiança em Deus e o entendimento da bondade divina, além de evitar que nós, meus irmãos, nos afastemos da igreja, julgando as suas falhas, com um sentimento de superioridade, se esquecendo que todos somos imperfeitos
e somos salvos igualmente da mesma maneira, somos igualmente dependentes do mesmo modo de salvação. É exatamente esse modo de salvação que Paulo nos revela a seguir. Ele disse no versículo 8, pela graça sois salvos. Então o modo de salvação é graça por meio da fé. E esse termo aqui, pela, indica a causa ou a base da salvação. E qual é a causa da salvação? A causa da salvação, o apóstolo nos diz, é a graça. Somente a graça, essa é a única causa. E é importante lembrar que graça é uma das grandes palavras do cristianismo e significa favor imerecido, favor dado a alguém que não merece, que na verdade merece exatamente o contrário. Graça trata-se de um ato soberano e misericordioso que procede inteiramente da parte de Deus, apesar de qualquer mérito humano. Em outras palavras, a salvação não é uma resposta de Deus a qualquer virtude humana. Essa diminuta, porém poderosa palavra graça elimina qualquer possibilidade ou pretensão humana de conquistar ou merecer a salvação. Apenas por causa da graça de Deus, pecadores mortos em delitos e pecados, separados dele, podem ser salvos. Essa é a única explicação do porquê nós, como Paulo disse no versículo 2, melhor dizendo, que estávamos mortos em delitos e pecados, podemos ser salvos dessa condição. E Paulo mostra-se tão desejoso, meus irmãos, que a gente compreenda a centralidade da graça, que ele não hesita em repeti-la várias vezes ao longo dessa carta. Aqui em Efésios 2:8, por exemplo, é a quarta vez que ele emprega o termo. Ele disse no versículo 2, graça e paz, versículo 2 do capítulo 1. E lá no versículo 6, ainda do capítulo 1, ele disse, para o louvor da glória de sua graça. Essa era a razão da salvação. E aí no versículo 5 do capítulo 2, nós já vimos isso, ele diz, pela graça fostes salvos. E agora no versículo 8, ele diz, porque pela graça sois salvos. E vale ressaltar também que aqui em Efésios 2:8, é a segunda vez que o apóstolo usa a expressão pela graça sois salvos neste capítulo aqui. Em cada uma dessas ocorrências, a mensagem de Paulo, meus irmãos, é clara. A salvação é um dom de Deus. Não é algo conquistado por mérito humano. Ele quer deixar isso imprimido, fixado na nossa mente. A propósito, como já mencionado em outro sermão, nós poderíamos dizer que Paulo é o apóstolo da graça. Das 155 vezes que a palavra graça aparece no Novo Testamento, 100 estão nos escritos de Paulo. Muito mais do que a metade. Esse homem foi completamente consumido pela graça e a sua vida, o seu ministério, refletem esse profundo compromisso com o anúncio da graciosa salvação. Paulo sabia, meus irmãos, que a ênfase nessa verdade era a maneira dele travar a batalha contra a inimizade do homem natural em relação à graça, que sempre tende a colocar a base da salvação na moralidade, na religiosidade ou em alguma faísca de virtude humana. E nós precisamos revisar a nossa visão de batalha espiritual. Nós pensamos numa batalha espiritual, às vezes, em termos de medição de poder entre Deus e o diabo. Mas o que a Tessalonicenses vai nos dizer ali? Que Deus eliminará o iníquo com o sopro da sua boca. Deus não está medindo forças com o diabo. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Então nós precisamos revisar isso e nos divorciar dessa mentalidade de batalha espiritual, de conflitos iguais de poderes entre Deus e o diabo. A batalha é contra a verdade contra a mentira. Foi assim que começou no Éden. A batalha de Satanás tentando enganar Adão e Eva e distorcer a verdade. É essa batalha que Paulo está travando aqui, a batalha da verdade contra a mentira que acontece na sua e na minha mente. Deixe que a vida de Paulo então seja um espelho para você. Paulo foi consumido pela graça e dedicou a sua vida a anunciá-la, como eu disse. Então agora reflita sobre sua própria vida à luz da graça. A repreensão de Paulo aos Gálatas, quando ele diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, essa repreensão aqui aos Gálatas demonstra que, mesmo que você seja crente, é possível você viver baseado em regras ou méritos pessoais, esquecendo-se que não apenas o início da salvação,
mas toda ela é somente pela graça divina. Permita que a contemplação da graça molde a sua relação pessoal de dependência dessa graça, de dependência de Deus. Pergunte-se, será que confio mais na minha moral, nas minhas virtudes, nas minhas práticas religiosas, nos meus cargos eclesiásticos? Ou realmente eu dependo da graça de Deus para ser aceito por Ele? Onde está a base da minha aceitação? Será que eu acho que se eu fizer essas coisas, eu vou ser mais amado por Deus? Ou Ele já me amou suficientemente, de modo inabalável, uma vez por todas em Cristo Jesus? E que esta mesma graça também molde a postura ministerial ou relacional da igreja. A vida e o ensino da igreja, meus irmãos, devem refletir as prioridades da graça, buscando restaurar e equipar pecadores para que eles se tornem melhores cristãos. E não medir o valor pelo desempenho, regras e meritocracia como se fosse numa empresa. Se a graça é a base ou a causa da salvação, queridos, o apóstolo prossegue e declara que a fé, ela é o meio, o instrumento pelo qual alguém é salvo. Conforme nós lemos no fluxo do versículo 8, acompanhe na sua Bíblia, Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Essa expressão aqui, por meio de, traduz uma palavra grega que significa literalmente através de ou por causa de. Se nós interpretássemos o texto apenas considerando o aspecto gramatical aqui, nós poderíamos ser tentados a afirmar que nós somos salvos por causa da fé, se nós pegarmos o significado aqui apenas literalmente ou uma alternativa de tradução, porque não é só apenas essa. Mas a salvação não pode ter duas causas, vocês concordam comigo? Ou é a graça, que Paulo já falou, ou é a fé. Se a causa da salvação também fosse a fé, Paulo estaria se contradizendo aqui, porque ele havia acabado de afirmar que a única causa é a graça. Além disso, se ele quisesse afirmar que a graça e a fé fossem ambas a causa da salvação, ele teria escrito: pela graça e fé sois salvos. Mas o texto é claro, ele não diz pela graça e fé sois salvos. Ele diz pela graça, mediante ou por meio da fé. É por isso que nós não podemos interpretar a Bíblia apenas com base em questões gramaticais ou literais ou com significado de dicionário. É preciso considerar também o contexto do texto e o sentido teológico para que nós possamos compreender corretamente a mensagem que Deus quer transmitir na sua palavra, meus irmãos. Paulo declara que a fé é um meio de salvação, usando 14 vezes a mesma expressão que ele usa aqui em Efésios 2:8, por meio da fé. Deixe-me mencionar aqui alguns exemplos para você, ouça com atenção. Romanos 3:22, para contrastar com a crença equivocada na salvação por meio das obras da lei, Paulo afirma o seguinte: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E da mesma forma ele corrige os Gálatas, dizendo o seguinte em Gálatas 2:6, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ou seja, considerado justo no tribunal de Deus. Nessas duas passagens aqui, meus irmãos, e nas outras 12 ocorrências em que Paulo usa a expressão que traduz por meio da fé, o sentido aqui permanece o mesmo. A fé sempre apresentada como o meio pelo qual alguém recebe salvação, e nunca como a causa ou o fundamento da salvação. Assim fica evidente que no ensino de Paulo, a fé nunca ocupa o lugar da graça, jamais. Mas ela é sempre o meio pelo qual o pecador se apropria da graça. Mas aqui surge uma aparente dificuldade. Em alguns textos das Escrituras, parece que a fé é apresentada como a causa da salvação. Basta você lembrar das muitas vezes em que Jesus disse a homens e mulheres que creram nele o seguinte: a tua fé te salvou. Marcos 5:34,
10:52, Lucas 17:9, são algumas dessas ocorrências. E essas palavras levaram algumas pessoas a pensarem que a fé por si mesma ela possui um poder salvador. Mas na verdade, meus irmãos, Jesus está ressaltando que a fé foi o canal, o meio pelo qual a graça de Deus chegou até aquelas pessoas. A salvação não está no ato de crer em si, não está nesse ato em si mesmo de crer, mas naquele em quem a fé se apoia. E em quem é que a fé se apoia? No próprio Cristo, no próprio Jesus. No caso da mulher com fluxo de sangue, em Marcos 5, Jesus afirma que quando a mulher o tocou, ele sentiu que dele saiu o poder. Esse poder não veio da própria fé dela, veio de Cristo. Então, quando Jesus declara a ela, filha, a tua fé te salvou, ele não está dizendo que a salvação dela, que a fé dela, melhor dizendo, foi a causa do milagre e da salvação. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas ele está dizendo que a fé dela é o canal pelo qual a graça e o poder de Jesus se manifestaram. É como estender a mão para receber um presente. O que salva, meus irmãos, é o poder de Deus. A fé é um instrumento que torna o poder de Deus acessível. É como apenas estender a mão para receber um presente. Assim, a narrativa de Marcos 5 aponta claramente para o fato que Cristo é a fonte da salvação. E a fé é o meio pelo qual nós recebemos essa graça. Mas Cristo, meus irmãos, é um Salvador tão humilde, que mesmo não havendo nenhum mérito na fé, ele coloca a coroa da salvação sobre a cabeça da fé. Contudo, Jesus é um Salvador tão grandioso, que a fé, reconhecendo a sua própria origem, ela devolve essa coroa aos pés de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. É o que Paulo diz em Romanos 11:36. Diante disso, então, surge uma questão fundamental aqui. O que significa, afinal, a palavra fé? Hoje em dia as pessoas costumam usar a palavra fé de uma forma muito vaga, muito genérica. Tem até um lema que recentemente as pessoas usavam nas redes sociais aí, foco, força e fé. E sem saber exatamente o que essa pessoa queria dizer com fé. Mas essa fé que as pessoas do mundo costumam referenciar, e às vezes até mesmo os crentes, é quase sinônimo como confiança em qualquer coisa. É como confiar em qualquer coisa. Por exemplo, dizem que quando alguém toma um ônibus, um trem ou um avião, essa pessoa está colocando fé no motorista ou no piloto para que chegue em segurança. Mas na verdade, meus irmãos, isso não é fé no sentido bíblico. É apenas probabilidade matemática, não passa disso. Acreditar que se o transporte, seja avião, trem, ônibus, fez aquele trajeto 1 milhão de vezes, ele vai fazer novamente, mais uma vez, com a mesma segurança. Isso é probabilidade matemática e não fé. A fé bíblica, no entanto, significa basicamente confiança. Contudo, não é apenas uma confiança em probabilidade matemática, experiência passada ou chance, mas na promessa e no caráter gracioso de Deus. É confiar que Cristo, mesmo quando não podemos ver ou controlar os resultados das circunstâncias, sabendo que Ele é gracioso e poderoso para salvar, nós confiamos nele. É isso que é fé, é confiar em Cristo, mesmo quando eu não vejo, não controlo os resultados, sabendo que Ele é gracioso e poderoso para salvar e me proteger em qualquer situação. Essa é a fé que a Escritura destaca como essencial para a salvação. Por mais pequena, frágil, infantil, diminuta que essa fé seja, mas é essa espécie de fé que é essencial para a salvação. Em Hebreus 11:1 nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Em Romanos 4, Paulo mostra que Abraão foi declarado justo não por obras, mas por crer em Deus, confiando na promessa que só Ele podia cumprir. E é importante nós entendermos aqui, meus amados irmãos, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a salvação sempre foi por graça, por meio da fé. Não teve dois modos distintos de salvação. No Antigo Testamento era por obras, no Novo Testamento era por fé. Isso é um erro de interpretação bíblica. A galeria da fé em Hebreus 11 deixa claro
que mesmo no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, pessoas como Abel, Abraão, Moisés, Davi e outros, tantos outros foram considerados justos pela fé somente, porque eles confiaram plenamente nas promessas de Deus e no seu caráter. No Novo Testamento, essa mesma verdade se manifesta plenamente aqui em Efésios 2:8. Somos salvos pela graça de Deus, e a fé em Cristo é o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa graça. Portanto, a fé é a maneira pela qual Deus concedeu a salvação, não pelo mérito humano, mas por confiar naquilo que Ele prometeu cumprir em Cristo Jesus. Em uma palavra, os crentes do Antigo Testamento eram salvos olhando para frente, para o Cristo que haveria de vir. Nós, porém, somos salvos olhando para trás, para o Cristo que já veio, que cumpriu todas as promessas e que garantiu a nossa justificação e redenção na cruz do Calvário. Mas então eu levanto uma outra objeção de um interlocutor imaginário aqui. Alguém pode questionar: tudo bem que a fé é o meio da salvação e não a causa. Isso daqui então está fora de questão. Não é isso que está em discussão, alguém pode dizer. Contudo, não é verdade que a fé seja a parte que o homem coopera com a salvação? Deus faz a sua parte, mas o homem também não precisa fazer a dele? Quero dizer, a graça sim procede de Deus, mas a fé não vem do próprio homem naturalmente? Não é intrínseca ao homem? O apóstolo responde a essa objeção de um interlocutor imaginário que eu estou levantando aqui de uma forma categórica, em termos negativos. Na continuidade do versículo 8 e prossegue no versículo 9, deixando claro que todos os aspectos da salvação, até mesmo a fé, procedem de Deus. Você confere aí na sua Bíblia. Não dos seres humanos. Ele diz na sequência, verso 8 e depois prossegue no 9. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo aqui como mestre par excellence, ele não se limitou a afirmar apenas a fonte da salvação, a graça, e o meio da salvação, a fé. Ele também esclarece agora que nem a fé, o instrumento pelo qual nós recebemos a salvação, não procede do homem, nem a fé procede do homem. Meus irmãos, uma disputa considerável entre os teólogos acerca dessa diminuta palavra isto, se ela se refere à fé, à graça ou à salvação, a toda a realidade da salvação. E eu quero rapidamente entrar nessa questão técnica e eu peço a sua atenção, mas que ela não é sem propósito. Eu não quero impor a minha interpretação a você, eu quero explicar porque eu estou interpretando o texto e outros interpretam também desta maneira. Em meu juízo aqui o pronome demonstrativo isto se refere à fé, por ser o substantivo imediatamente anterior. A fé é aquilo que vem imediatamente anterior ao pronome isto. Eu reconheço, contudo, que muitos eruditos levantam objeções a essa interpretação aqui, argumentando que, em grego, o pronome demonstrativo geralmente concorda com o substantivo em gênero e em número. Isso daqui é uma questão gramatical. Nesse caso, então, o que isso significa? Que o substantivo feminino fé não corresponderia ao gênero neutro do pronome isto. Isto não tem gênero, não é masculino nem feminino. Isso é estranho para nós em português, porque só há dois gêneros, mas no grego há um gênero neutro, que é o caso do isto aqui. Para contornar essa dificuldade, alguns intérpretes afirmam aqui que Paulo nega como não vindo, o que ele nega como não vindo de nós seria a graça ou a salvação. Entretanto, a mesma dificuldade permanece se nós dissermos que o pronome isto, que é neutro, se refere à graça. Porque graça, no grego, é um substantivo feminino e a salvação tem gênero masculino. Então, o impasse da discordância de gênero continua aqui. Logo, nenhuma dessas palavras sugeridas concorda em gênero com o pronome neutro isto. Portanto, essa objeção gramatical não se mostra conclusiva contra a interpretação de que o pronome isto se refere à fé. Além disso, seria muito estranho, meus irmãos, que Paulo dissesse, seria muito estranho e redundante, inclusive, que Paulo dissesse que a graça, que por definição é um favor imerecido que procede de Deus,
não vem de nós. Ele estaria sendo redundante. Se a graça já é graça, que é de Deus, por que ele precisaria dizer que não vem de nós? Mais redundante ainda seria dizer que aquilo que não vem de nós é o ato de ser salvo pela graça condicionado à fé. Por quê? Porque o apóstolo, nesse caso, já afirmaria explicitamente que a salvação pela graça é um dom de Deus. Na realidade, eu vou te dizer o que está por trás dessas interpretações aqui. O que está por trás dessas interpretações é a tentativa de sustentar que a fé seria a parte humana de cooperação na salvação. Como surpreendentemente declara um comentarista bíblico. Ele diz, abre aspas, graça é a parte de Deus, fé a nossa. Mas considerando o que Paulo afirmou no versículo 3, que os seres humanos estão mortos em delitos e pecados, como alguém poderia exercer fé ou cooperar com qualquer aspecto da salvação? Como seria isso possível? Quanto à objeção de que o substantivo feminino fé não corresponde ao gênero neutro do pronome isto, convém dizer, meus irmãos, convém sublinhar algo certamente bem conhecido pelos estudiosos do grego. Embora esse pronome geralmente concorde com o substantivo ou qualquer outra palavra em gênero, como já mencionado, isso não significa que vai ser assim em todos os casos, de uma maneira absoluta. O fato de um padrão gramatical ser comum na maioria dos casos não significa que ele vai ser sempre assim, sem exceção. Por isso, descendo agora para o texto, voltando, eu estou plenamente convicto de que em Efésios 2,8, nós temos aqui uma exceção sustentada pelo próprio contexto, no qual todos os processos da salvação são atribuídos exclusivamente a Deus. Todo o processo da salvação é atribuído exclusivamente a Deus. O contexto diz isso. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos redimiu em Cristo, nos deu o Espírito Santo como selo e penhor, nos deu vida espiritual e nos uniu a Cristo nas regiões celestiais. Deus é sempre o sujeito que coloca esses verbos em ação. É Ele quem está fazendo tudo. Contudo, a minha interpretação não apenas se apoia em exceção ou nessa exceção, mas também em uma regra sólida, que é natural que sempre o pronome concorde com o seu antecedente. Assim, a própria regra gramatical exige, de uma forma incontornável, meus irmãos, que o isto esteja conectado à fé, que a fé seja um referente do pronome isto. Essa é a leitura mais natural, até mesmo ao olhar do homem comum. Quem lê isso daqui, logo entende pelo senso comum que o isto está fazendo referência à fé. Eu digo isso para que você aprenda a dar razão da sua fé, porque você pode encontrar pessoas que ensinam de uma maneira diferente, mas que eu estou tentando mostrar que pelo texto, nem pelo contexto, nem por questões gramaticais, essa interpretação se sustenta. Então aqui o que está em jogo é o exercício de fé. É o ato de exercer fé. E com isso o pronome isto está concordando. Portanto, esse pronome aqui, isto, funciona como um ponteiro enfático, apontando para a fé. É como se Paulo dissesse, considerando Efésios a terrível, a trágica e miserável condição de morte espiritual em que vocês se encontravam. Eu quero deixar isso daqui claro para vocês. Pela graça vocês são salvos, pela fé somente, por meio dela somente. E para que ninguém ouse reivindicar que mesmo este ato ou exercício de fé é mérito humano, eu digo enfaticamente que nem isto vem de vocês. É como se Paulo estivesse dizendo isso. E para realçar ainda mais essa verdade, Paulo acrescenta na parte final do versículo 8, é dom de Deus. Literalmente, é um presente da parte de Deus. A fé, portanto, ela não é algo que nós possuímos por natureza ou por mérito próprio. É um presente que está fora de nós. É uma dádiva que nós já recebemos embalada no pacote da graça. Vem embrulhada no pacote, no presente da graça de Deus para nós. E essa gloriosa verdade, meus irmãos, não se limita apenas a Efésios 2:8. Está em harmonia com todas as Escrituras. As Escrituras repetidamente afirmam que a fé ela é uma obra de Deus, não uma obra humana. Aqui mesmo nesta carta, em Efésios 1:19-20, nós já passamos por esse texto, Paulo nos lembra do que o poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, opera em nós e sustenta a vida espiritual
E certamente isso inclui a nossa fé. Ou será que a nossa fé estaria fora disso daí? João 6,44 registra Jesus dizendo o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Palavras do Senhor Jesus confirmando que a capacidade de crer, ela é obra do próprio Deus. Em Atos 16,14, a narrativa de Lídia, da conversão de Lídia, ilustra que o Senhor abriu o coração dela, diz o texto, capacitando-o a crer na mensagem de Paulo. Só foi porque Deus abriu seu coração que Lídia pôde crer na mensagem de Paulo. Romanos 10,17 afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que cria a fé no coração. Assim como no princípio ela criou o universo e tudo que nele existe. O Senhor disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus, é importante você saber, ela não é mera transmissão de informação, de conhecimento. A palavra de Deus, ela é criadora, ela é transformadora, ela é renovadora. Ele fala e acontece. Em Hebreus 12:2, Jesus é descrito como, e aqui muito claro, o autor e consumador da fé, indicando que a própria fé em Cristo provém da sua obra e iniciativa. Esses textos, meus irmãos, eu poderia citar outros aqui, demonstram de forma clara que sem a ação de Deus, ninguém poderia crer. Assim como a salvação em si é pela graça, também o ato de crer, a fé, é concedido e sustentado por Deus, confirmando a ênfase de Paulo em Efésios 2:8 e 9. Nenhum mérito participa da salvação, nem mesmo a fé que recebe a graça como um presente. Essa é uma das verdades mais escandalosas, ofensivas e perturbadoras do Evangelho contra o ego humano. Por isso que Paulo disse aos Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Essa é uma das verdades mais confrontadoras do Evangelho. Você e eu não contribuímos em nada para a nossa salvação. Você não tem boas obras que possam aprová-lo diante de Deus. Você não tem moralidade que lhe dê crédito. Você não tem religiosidade que lhe garanta algum valor. Você nem mesmo possui a simples fé que possa salvá-lo do pecado e da ira de Deus. Nem mesmo isto vem de você. Você não tem absolutamente nada que acrescente a sua salvação. Você se sente humilhado? Eu me sinto humilhado. Como assim? Não participo em nada da minha salvação. Isso fere o ego humano. Mas é isso que o Evangelho faz. Esse é o propósito dele. Te humilhar, para que você reconheça a sua necessidade da graça. Você e eu somos totalmente dependentes da graça divina, até mesmo no que diz respeito ao simples ato de crer em Cristo Jesus. Sua condição é desesperadora sem Cristo. Você é miserável, você é impotente, você está completamente perdido, incapaz, cego, pobre, miserável e nu diante da santidade e da justiça de Deus. Você é um pobre diabo despido de toda a glória original. Há tanta virtude em você para a salvação quanto há em um demônio. Tudo que há em você conspira apenas para a sua condenação no inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Portanto, toda a sua esperança, todo recurso, toda a sua segurança está fora de você. Não vem de nós. Você depende exclusivamente da graça divina, até mesmo no simples ato de olhar para Cristo e crer nele. Não há nada em você que possa acrescentar a obra da graça de Cristo Jesus. Mas então, alguém pode perguntar, se a fé é totalmente dom de Deus, será que nós não temos nenhuma responsabilidade de crer? Nós temos sim a responsabilidade de crer. Evidentemente, há vários textos nas Escrituras que confirmam isso. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós temos que ir, a nossa responsabilidade. Mas essa responsabilidade não gera mérito algum, meus irmãos. Não acrescenta nenhum crédito para a nossa salvação. Afinal, deixe-me perguntar a você, que mérito teria um cadáver que é reanimado por intervenção médica e ao recobrar a consciência, simplesmente estende a mão ou abre a boca para receber alimento? A pergunta a essa resposta retórica é óbvia: nenhum. O mérito
não está na mão vazia que recebe ou na boca que se abre, mas naquele que o reanimou e que lhe sustenta a vida. Assim também acontece espiritualmente, meus irmãos. Nós estávamos mortos em nossos pecados, como Paulo abriu esse capítulo 2, mas Deus nos ressuscitou em Cristo, concedendo-nos a capacidade de levantar a mão para receber a graça divina. Se o ato de crer fosse uma obra puramente humana, então a conclusão terrivelmente repugnante seria que algumas pessoas são salvas por virtuosamente exercerem mais fé do que outras, como se a fé fosse um ato virtuoso humano capaz de garantir a salvação. A Dona Maria foi salva porque teve mais fé do que o seu João. Ela se destacou mais no meio da multidão em relação aos outros e por isso que Deus a salvou. A fé do seu João era meia boca, mas a Dona Maria tinha uma fé virtuosa e por isso que ela foi salva. Isso daqui é salvação por obras, meus irmãos. Nesse caso, a fé se tornaria uma obra, tornando a salvação dependente da capacidade ou do esforço humano e não da graça soberana de Deus em Cristo. Contudo, é exatamente isso. As obras como causa da salvação, que Paulo rejeita completamente ao afirmar no versículo 9. Ouça o que ele diz, verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está sendo claro aqui em termos negativos, a respeito daquilo que ele já falou anteriormente em termos positivos. O termo obras aqui, meus irmãos, é sinônimo de obras da lei com o sentido de esforço humano. Obras mais no sentido geral, amplo, para incluir os judeus. Mas quando você vê obras da lei, está se referindo mais aos judeus. Então Paulo aqui está usando obras no sentido geral, amplo, que inclui obras da lei, que inclui também qualquer obra que um gentil, pelo seu próprio esforço humano, possa praticar para tentar conquistar a salvação. Nos escritos de Paulo, essas obras, enquanto expressão de mérito e de esforço próprio, aparecem quase sempre em contraste com a fé, como eu mostrei num texto aqui que eu li durante o nosso culto. E a fé, ela é o oposto do esforço humano. É apenas um meio pelo qual nós recebemos a salvação, totalmente dependente da graça divina, da ação de Deus. E esse contraste fica claramente evidenciado, meus irmãos, em Gálatas 2,6, eu vou ler de novo para vocês. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e aqui vem um contraste agora, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Fé está sempre em contraste com a obra. A fé não é uma obra humana. Assim, a fé nada tem a ver com esforço humano, meus irmãos. E a salvação não se obtém por nenhuma virtude natural do ser humano, nem pelas suas ações externas. Em várias outras passagens das Escrituras, Paulo reforça que as obras humanas não são a causa da salvação. Por exemplo, ele afirma em Romanos 3,20, ninguém será justificado diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Mais adiante, em Romanos 11,6, ele acrescenta, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, o que ele está dizendo é uma contradição de termos. Se nós dissermos que a fé é uma obra e que essa fé é a que salva. Portanto, todo o crédito da salvação, irmãos, até mesmo a fé, pertencem exclusivamente à graça soberana do nosso Deus. E se é assim, e de fato é, não apenas todo o crédito e toda a causa que lhe pertencem, não apenas só o crédito e a causa pertencem a Deus, mas também toda a glória. E é precisamente por isso que Paulo declara ao final do versículo 9, você acompanha aí, para que ninguém se glorie. Deus determinou que o modo da salvação fosse com base na graça por meio da fé, como um dom divino, para que ninguém pudesse reivindicar loucamente que teve qualquer participação nessa salvação. Todo o orgulho, toda a soberba, toda a pretensão humana são completamente eliminados na salvação. Como Paulo declara em Romanos 3,27. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. E em 1 Coríntios 10,31, Paulo nos lembra novamente que isto é assim, abre aspas, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, glorie-se na mensagem da cruz. E qual é o efeito inevitável da salvação da graça, por meio da fé, para a glória de Deus em nossas próprias vidas? O efeito inevitável da salvação, meus irmãos, é a humildade. Porque toda a glória pertence a Deus somente. O efeito inevitável disso é a humildade. Por isso,
Você é chamado para se examinar à luz do Evangelho, para identificar onde ainda existe na sua vida o veneno mortal da vanglória, seja em realizações pessoais, dons espirituais, ministério ou obras de justiça. E reconheça então, após esse autoexame, este duplo movimento, que tudo vem da graça de Deus e tudo caminha para a glória divina. Assim, pratique deliberadamente dar crédito a Ele em tudo, desde a salvação até quando você for elogiado, quando fizer algo bom, quando alcançar um objetivo ou quando você servir na igreja. Transforme cada oportunidade diária da sua vida de reconhecimento humano em questão de exaltar a graça de Deus, lembrando que nada vem de você mesmo, mas tudo é dom dele, é graça dele. A sua vida, meu irmão, deve ser uma vitrine da graça de Deus. Nós devemos ser essa vitrine da graça, exibindo as joias preciosas da graça divina, da salvação. Mas cuidado, eu quero deixar aqui um alerta, para que no desejo, no afã de mostrar isso aos outros, você não caia na tentação de se recomendar de forma forçada e mecânica, como uma autopromoção artificial. A melhor vitrine da graça é a humildade. E o que é humildade? Não é pensar mais de você mesmo, nem menos de você mesmo. Não é considerar que os outros são necessariamente melhores em termos de capacidades do que você. Considere os outros superiores a você mesmo, sim, diz a humildade. Mas a humildade é aquela que não pensa em si mesmo. Não pensa nem mais, nem menos. Ela simplesmente não pensa em si mesmo. Ela não está focada em si, mas que em cada oportunidade ela atribua tudo exclusivamente à graça de Deus. Então nós vimos aqui, em primeiro lugar, que o modo da salvação é graça por meio da fé. Um ato gracioso de Deus que elimina qualquer mérito humano, de modo que todo o crédito, toda a glória e até mesmo a própria fé pertencem exclusivamente a Ele. E eu quero ser mais rápido aqui no segundo movimento desse sermão para nós caminharmos para a conclusão. Se o primeiro movimento, ao ponto do sermão, nos ensinou que o modo da salvação é graça por meio da fé, o segundo nos revela o motivo pelo qual a salvação, nem mesmo a fé, não procede dos esforços humanos. E qual é esse motivo? Olha o versículo 10 aí na sua Bíblia. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, é a partir do entendimento do que Paulo afirma nesse versículo que chegamos ao segundo ponto do sermão. O fruto da salvação, boas obras. Embora essas boas obras não sejam meritórias e não sejam a causa da salvação, elas são a expressão inevitável da vida transformada pela graça divina. A rigor, nem podemos reivindicar essas boas obras como nossas. E por quê? Porque o apóstolo afirma: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Essa palavra grega aqui traduzida por feitura é a mesma usada para designar a obra de um artesão, um trabalho habilidoso ou artístico, como a confecção de uma coroa. Paulo usou essa palavra para se referir à criação de Deus, lá em Romanos 1:20, quando ele fala das coisas que foram criadas. A criação natural, então, Deus manifestando os seus atributos pelas coisas que foram criadas. É o que Paulo diz em Romanos 1:20. Então, a criação natural é uma obra-prima que revela a perfeição de Deus e que difere das obras humanas. É algo que só Deus pode fazer. Mas aqui em Efésios 2:10, essa palavra é usada para designar a nova criação de Deus em Cristo Jesus. Assim, o que Paulo está dizendo aqui para nós? É que nós somos a obra artesanal, ou a obra de arte de Deus, cuidadosamente moldados para a sua glória, para o seu propósito supremo, como se nós fôssemos a coroa preciosa das suas obras artesanais. Como declara o salmista no Salmo 100, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus é o Criador tanto da nossa existência física quanto da espiritual.
o nosso nascimento espiritual, como Jesus ensinou a Nicodemos em João capítulo 3, vem exclusivamente de Deus. Nossa vida espiritual é criada juntamente com Cristo, porque fora dele nós estamos mortos em pecados, segundo Efésios 1, versos 2 e 3. Mais uma vez em Cristo, nós nos tornamos uma nova criação, como o apóstolo declara em 2 Coríntios 5,17. E se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As antigas coisas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas qual é o propósito de tudo isso, irmãos? O apóstolo responde: qual é o propósito de sermos boa obra, ou a nova criatura de Deus? O nosso propósito é para boas obras. Portanto, esse é o objetivo de sermos uma obra de arte de Deus em Cristo Jesus. É para boas obras. A salvação ela não é alcançada por boas obras, mas ela deve resultar necessariamente em boas obras. E isso daqui nos conduz a uma pergunta inevitável. O que exatamente são essas obras descritas como boas que nós devemos praticar? Esse adjetivo grego aqui, traduzido como boas, não tem meramente o sentido de algo benéfico, e é importante a sua atenção nisso daqui. Mas isso também envolve uma conotação moral. E qual é o padrão moral do crente? Não é, evidentemente, a opinião da maioria, nem é a sensação subjetiva de bem-estar. Lembrem de Jonas. Jonas estava em pecado, fugindo de Deus, em desobediência e experimentando profunda paz, dormindo no porão do navio, cansado e em profunda paz, com a consciência tranquila até aquele momento. Então, isso não é o nosso padrão moral. E qual é o padrão moral nosso? O nosso padrão moral é a vontade revelada de Deus, expressa nos seus mandamentos, registrados nas Escrituras, cujo resumo é o Decálogo, os 10 mandamentos. E isso significa que as boas obras, elas não podem ser reduzidas apenas a ações que produzem, meus irmãos, benefício humano, ainda que isso seja bom, tenha o seu valor, como atos de solidariedade, ações ou projetos sociais. É claro que essas coisas têm o seu valor. Repito, não quero que você saia dizendo aqui que o que você aprendeu na igreja é que fazer boas ações não tem valor nenhum. Essas coisas sim têm o seu valor, mas alguns caem no erro de interpretar boas obras de uma maneira viciada, limitando-a apenas a esse aspecto. Pensam em boas obras já automaticamente, boa obra, ação social, mas não podemos fazer isso. O problema é que se assim fosse, o padrão último seria o bem-estar do homem e não o código moral de Deus. E um outro problema é que nós sabemos muito bem que muitas vezes o ser humano, como eu já disse de Jonas, ele se sente confortável, satisfeito e até feliz no pecado. Portanto, o que qualifica uma obra como boa, meus irmãos, não é meramente o que beneficia as pessoas ou promove o bem-estar delas, mas aquilo que agrada a Deus e está em conformidade com a sua lei. Veja, qual a relevância disso para nós mesmos? É perfeitamente possível você beneficiar alguém e promover o bem-estar dela e até o seu próprio, e ainda assim desagradar a Deus por estar em desconformidade com a sua lei, com a sua palavra. Saul poupou o melhor do rebanho dos amalequitas sob a justificativa religiosa, lá em 2 Samuel capítulo 15. À primeira vista parecia uma obra boa, mas na verdade foi uma clara desobediência à ordem divina. Algo semelhante aconteceu com Uzá, 2 Samuel capítulo 6. E esse texto me intriga. Poxa, Uzá só queria ajudar, quando a gente olha ali naquele primeiro momento. Quando os bois tropeçaram e a arca quase caiu, Uzá segurou a arca para evitar a queda. No entanto, embora aquele serviço parecesse muito voluntarioso e bom, bem intencionado, Deus havia ordenado para que ninguém tocasse na arca, exceto os levitas designados. O que parecia bem, revelou-se na verdade uma clara afronta à ordem divina. E hoje, o mesmo princípio se aplica, meus irmãos. Você pode defender, sob argumento de benefício humano, de autonomia, de liberdade individual da mãe, que ela pode seguir a vida sem o peso de uma gravidez indesejada. Aos olhos da sociedade, isso pode parecer uma boa obra, mas diante de Deus, aborto é grave pecado, uma grave afronta contra a sua ordem clara, em Êxodo 20, verso 13.
não matarás, é o que diz Deus nos 10 mandamentos. O mesmo se aplica à tentativa da ideologia de gênero de redefinir a identidade humana fora da ordem divina, fora da ordem que Deus estabeleceu no princípio. A sociedade considera como boa obra promover e defender a liberdade individual de cada um ser o que quiser e definir a sua própria verdade. Mas isso é rebeldia contra o Criador que nos fez homem e mulher de Gênesis 1, 27. E nosso compromisso não é em sermos politicamente corretos, mas em sermos biblicamente corretos. E a nossa sociedade hoje, meus irmãos, não é muito diferente da dos dias de Isaías, quando chamavam o bem de mal, como diz lá Isaías 5:20. Portanto, o bem-estar subjetivo não é critério suficiente para estabelecer ou definir aquilo que é bom e agrada a Deus. As boas obras para as quais nós fomos criados em Cristo estão claramente expressas, repito, na vontade revelada de Deus nas Escrituras. Para o nosso benefício pessoal, sim. Para o bem do próximo, sim. Mas, sobretudo, para a glória de Deus, para agradar a Ele de acordo com o seu padrão moral que reflete o seu próprio caráter. E Paulo mesmo em Efésios mostra como isso se traduz na prática nos capítulos 4 a 6. Ele descreve a nova conduta do crente em Cristo como fruto inevitável da salvação. Não sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, ser cheio do Espírito Santo, escravos submetam aos seus senhores, seus senhores tratem os seus escravos com toda a dignidade, o marido ame a esposa se submeta ao seu marido. É essa vida, é esse padrão, são essas boas obras que Deus deseja para o seu povo. E essas boas obras são esperadas inevitavelmente, meus irmãos, como fruto da salvação, porque Deus revela ao apóstolo, na segunda parte final do versículo 10, que Deus de antemão preparou essas boas obras. Essa palavra que preparou de antemão é um verbo que só aparece uma outra vez na Escritura, em Romanos 9, 23, no contexto da eleição eterna para a salvação. O que isso está nos dizendo então? Essa é uma palavra rara no Novo Testamento. E Paulo só usou ela uma outra vez nesse contexto. E agora ele está usando aqui, deixando para nós claro, que assim como Deus nos elegeu, desde a eternidade passada, Ele também determinou de antemão na eternidade as boas obras para as quais nós fomos criados em Cristo, planejadas antes mesmo de o crente ter sido feito nova criatura em Cristo Jesus. Assim, o mesmo Deus que preparou a salvação é também aquele que preparou os frutos dela, boas obras. Agora, como é que Deus preparou essas boas obras para os crentes, meus irmãos? Deus o fez enviando o seu Filho eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, ao mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo, amou o mundo e enviou o seu Filho para que ele se tornasse homem, para que ele vivesse a vida perfeita e sem pecado, que nós deveríamos ter vivido, e morrer a morte que nós merecemos em nosso lugar como nosso substituto, por causa dos nossos pecados. E lá na cruz, Jesus sofreu a condenação da ira de Deus, conforme o próprio Senhor havia determinado antes da fundação do mundo, como diz Atos 2, verso 47. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, provando que Cristo não morreu pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos naquela cruz. E Deus o recebeu de volta ao trono celestial, nas regiões celestiais, para demonstrar que ele aceitou plenamente o sacrifício de Cristo Jesus. E de lá Jesus enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, gerar fé nos nossos corações e habitar em nós, nos capacitando para uma vida de obediência. Assim, Ele mesmo nos habilita a realizar boas obras, tomando Cristo como nosso exemplo supremo, porque nele, em Cristo, as boas obras encontram a sua expressão mais gloriosa. Ele era cheio de boas obras, poderoso em palavras e obras. Em resumo, Deus preparou as boas obras para os crentes em dois aspectos. Primeiro, pela obra de Cristo na cruz. Segundo, a nos conceder fé, mediante o Espírito Santo que nos une a Cristo e nos habilita a viver em obediência como novas criaturas. Portanto, meus irmãos, fica evidente que a intenção de Paulo aqui é enfatizar que a salvação em sua totalidade é dádiva gratuita de Deus. E ele rejeita toda obra humana sobre a qual qualquer pessoa baseia a sua esperança em salvação. Até mesmo as boas obras que resultam na salvação são preparadas por nós, não são preparadas por nós para Deus, mas por Deus para nós. É por isso que no dia do acerto de contas, quando Jesus voltar em glória,
os crentes vão compreender tão claramente que a salvação pertence ao Senhor, que eles nem vão poder lembrar das suas obras, meus irmãos. Como diz Mateus 25, quando Deus separar as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda, e alguns vão perguntar aos justos: quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Quando foi que tivemos com sede e tivemos de beber? Quando tivemos forasteiro e te hospedamos, nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Nem lembraremos das nossas boas obras. A propósito, quem vai tentar, queridos, reivindicar mérito com base nas obras naquele último dia, serão aqueles malditos que Cristo rejeitará, como ele mesmo declarou em Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, e aqui vão reivindicar as boas obras. Não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam o pecado, a iniquidade. Portanto, as boas obras, elas não geram mérito para a salvação, não podem ser um motivo de vanglória, porque assim como a salvação, elas são realizadas pela graça de Deus por meio da fé. E isso é assim, queridos, porque além de terem sido preparadas de antemão, o propósito dessas boas obras nunca foi obter crédito para a salvação, mas cumprir o propósito fundamental que Paulo revela no final do versículo 10, encerrando este sermão: para que andássemos nelas. O propósito das obras é para que andássemos nelas, não para que nós fôssemos salvos com base nelas ou por meio delas. As obras não são nem a causa nem o meio da salvação, porque somente a graça é a causa e somente a fé é o meio. Mas as obras que Deus preparou antecipadamente para os crentes são uma evidência da salvação. E essas boas obras servem para verificar a salvação verdadeira. Se nenhuma boa obra for visível na vida de um crente, significa que a pessoa não é crente, que não tem uma fé viva. Porque Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, ela está morta. E de maneira semelhante, Jesus disse que ele nos salvou para que a gente produzisse frutos. João 15,16. Portanto, Deus preparou boas obras, mas nós temos a responsabilidade de andar nelas. Ação divina e responsabilidade humana jamais podem ser separadas. Deus nos capacita, nos dá a fé, mas nós devemos exercer essa fé de modo ativo, vivendo de acordo com a obra que Ele planejou e que são definidas como boas nas Escrituras. É essa harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana que Paulo fala em Filipenses 2,13. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. E eu encerro dizendo a você que, se você, assim como eu, às vezes falha em andar nas boas obras que Deus preparou para nós, de modo que você às vezes se sinta até envergonhado, desanimado: Senhor, eu lamento por ter pecado contra o Senhor, eu queria não mais desagradar o Senhor, entristecer o Espírito Santo. Se você se sente assim, e talvez já até tenha duvidado da sua salvação, receba o encorajamento que o mesmo Deus que preparou as boas obras, cujo alvo é a perfeição moral e espiritual de Jesus, um padrão altíssimo, esse mesmo Deus também vai completá-las em nós e por meio de nós. Como Paulo declara em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim, a salvação pela fé elimina as boas obras. Não há espaço para qualquer motivo de vanglória, mas também elimina todo medo e desespero de que, uma vez salvos, nós estaremos entregues apenas aos nossos próprios esforços para completar a salvação ou correndo o risco de perdê-la. De maneira nenhuma. É Deus quem está fazendo essa obra. É tudo pela graça. A salvação, a fé, as obras, cada instante, cada passo é sustentado pela graça divina. Graça antes mesmo do início da salvação, na eternidade. Graça no começo da salvação. Graça durante a caminhada em boas obras que resultam na salvação. E graça até a consumação final. Em toda a trajetória, nada escapa da graça de Deus. É graça em tudo e em cada etapa da salvação. Portanto, devemos, acima de tudo, reconhecer nossa dependência da graça e, como gratidão e parte do plano de Deus, vivermos de modo ativo em boas obras. Essa é a verdade central que sustenta toda essa passagem.
E o chamado para se humilhar diante de Deus e depender totalmente de sua graça é urgente e pessoal. Cada pessoa deve responder à graça de Deus oferecida no Evangelho de Cristo Jesus. Se você não é cristão, isso significa abandonar os seus pecados e se voltar para Cristo. Se você já é crente, isso significa que você deve não apenas receber a graça, mas viver. Viver a graça que traz o perdão, mas também habilita as boas obras. Diante do Evangelho, examine o seu coração. Saia daqui com essa reflexão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua sagrada palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos pedir que o Senhor complete a obra de eliminar qualquer vanglória, qualquer jactância que ainda resta em nós. Purifica-nos dessa impureza mortal e perniciosa e nos ajuda, Senhor, a pela graça caminharmos humildemente diante do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.